Olá pessoal, sou o professor Jean e o tema da aula de hoje é dilatação térmica. Bom, a dilatação térmica, pessoal, está associada com o grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Bom, a partir do momento que o corpo tem um aumento na sua temperatura, ou seja, aumenta a temperatura, né? A partir do momento que aumentou a temperatura, então ele vai aumentar também a agitação das moléculas. Então, aumentou a temperatura, isso ocasiona em um aumento na agitação das moléculas. E a partir do momento que tem um aumento na agitação das moléculas, as moléculas que constituem esse corpo, elas aumentam a sua energia cinética. Então, se elas têm aumento de temperatura, o aumento de temperatura ocasiona um aumento na agitação das moléculas. Essa agitação das moléculas provoca, um aumento de energia cinética das moléculas. Então, se eu tenho aumento de temperatura, aumento de agitação e aumento de energia cinética, isso vai promover ali, entre as moléculas que constituem aquele corpo, um espaço maior entre cada uma das moléculas. Se inicialmente eu tinha uma determinada substância com 4 moléculas, eu tenho uma amostra com 4 moléculas. A partir do momento que eu coloquei calor sobre essa substância, o que vai acontecer é que a tendência dela é de criar uma maior distância entre as moléculas que constituem esse corpo. E se, teoricamente, elas, por terem maior energia cinética e terem maior distância entre as moléculas que constituem esse corpo, então, teoricamente, elas vão precisar de um espaço maior para poder ficar dentro daquele corpo. Logo, vem com essa necessidade de um maior espaço, vem o conceito de dilatação, que está relacionado à expansão, quando um corpo recebe calor de uma fonte externa. Então, ao receber esse calor, as moléculas agitam mais, e se agitando mais, cria-se um maior espaço entre elas, e esse espaço ocasiona uma maior distância entre cada uma das moléculas, provocando um aumento no tamanho da amostra. Ok? Bom, e qual é a fórmula que está associada à dilatação? Como que eu posso quantificar a dilatação, esse aumento? Aumento quando a amostra ou matéria ou substância está recebendo calor. Se for retirado o calor dessa matéria ou substância, ela vai sofrer uma contração, e a contração leva a um encurtamento, uma redução do tamanho final do material. Então, a fórmula de dilatação, se eu estiver falando de um material linear, o que é um material linear? Que tem uma única dimensão. Esse material que só tem uma dimensão, por exemplo, uma barra, um fio, um cabo. Então, todo material que tem uma única dimensão, ele sofre uma dilatação térmica linear. E a fórmula da dilatação térmica linear é ΔL é igual a L0, que é comprimento inicial, vezes alfa, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, quem é o ΔL? ΔL é o aumento das dimensões de um corpo
ou a diminuição das dimensões de um corpo. Se o corpo recebe calor, então ele vai ter um aumento em suas dimensões. Se o corpo perde ou cede calor, ele vai ter uma diminuição no tamanho final das suas dimensões. Tá? E o aumento, que é o ΔL, ou a diminuição, ela é medida em metros. Então, nós vamos trabalhar em metros. Beleza? L0. L0 é o comprimento inicial da minha amostra ou do meu material. O comprimento inicial também é medido em metros. Alfa. O nosso alfa é o nosso coeficiente de dilatação térmica. Tá? A unidade de medida desse nosso coeficiente de dilatação térmica é o grau Celsius a menos 1. Tá? Grau Celsius a menos 1. É o inverso da temperatura em graus Celsius. E o nosso ΔT é a nossa variação de temperatura. Tá? E a nossa variação de temperatura, ela é medida em graus Celsius. Bom, essas são as unidades de medida que nós vamos trabalhar. ΔL, que é o nosso aumento, ou a nossa redução das dimensões de um corpo, medida em metros. L0, que é o nosso comprimento inicial, é o tamanho inicial da amostra. Como que eu recebi esse material? Esse material inicialmente tem 20 centímetros. Então, meu comprimento inicial, 20 centímetros. Vamos trabalhar em metros, então tome cuidado. Coeficiente de dilatação térmica é o nosso alfa. O coeficiente de dilatação térmica, pessoal, ele não é uma constante, não é um valor único. Então, ele muda de acordo com o tipo de material que você está trabalhando. Por exemplo, coloquei uma pequena tabela aqui. Se você estiver trabalhando com alumínio, o coeficiente de dilatação térmica do alumínio é 24 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. O coeficiente de dilatação térmica do ferro é 13 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. E aqui eu coloquei um terceiro exemplo, um vidro comum. O coeficiente de dilatação térmica do vidro comum é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, só existem esses três tipos de materiais? Não. Então, para cada tipo de material, plástico, cobre, chumbo, borracha, vidro fosco, latão, prata, chumbo, para todos os tipos de materiais existentes e catalogados, existe um coeficiente de dilatação térmica. Qual é a importância do coeficiente de dilatação térmica? Qual é a importância do nosso coeficiente de dilatação térmica? Quanto maior for o coeficiente de dilatação térmica, quanto maior for o valor do alfa, maior, mais facilmente, esse material tende a aumentar ou diminuir as suas dimensões. Então, repetindo, quanto maior for o coeficiente de dilatação térmica de um material, quanto maior for esse número aqui, mais facilmente esse material vai aquecer ou mais facilmente esse material vai esfriar. Mais facilmente esse material vai aumentar as suas dimensões
e mais facilmente esse material vai diminuir as suas dimensões. Então, em outras palavras, traduzindo, se eu estiver trabalhando com alumínio, se eu provocar no alumínio, né, calor e também numa barra de ferro, o alumínio, ele, por ter um coeficiente de dilatação térmica maior do que o do ferro, então ele tende a aumentar as suas dimensões muito mais rápido do que o ferro, porque ele tem um coeficiente de dilatação maior. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos agora fazer uma demonstração da aplicação dessa fórmula, dilatação térmica linear, que é comprimento inicial, coeficiente de dilatação térmica, variação de temperatura. Vamos ver um exemplo da apostila. Então, nós temos aqui, vou apagar, aí a tabela, vamos lá. Uma questãozinha aqui da apostila, pessoal. Peguei aqui a apostila de vocês, ó. Vamos lá. Uma barra feita de latão, com 2 metros de comprimento. Primeira coisa, anotar a informação. Comprimento inicial da barra, 2 metros. Ok? É aquecida, então ela recebe calor, sofrendo uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Tá? Ele não falou qual era a temperatura inicial e nem qual era a temperatura final. Ele já falou quanto essa barra recebeu de energia, 100 graus Celsius, de variação. Ela podia estar inicialmente a uma temperatura ambiente de 20 graus e foi aquecida até os 120. Então, ela ficou com uma variação de 100 graus Celsius. Como ele falou que o material é latão, o coeficiente de dilatação térmica do latão, de acordo com a tabela, né, cada material, disse a vocês que tem uma tabela, de acordo com a tabela do próprio livro de vocês, é 20 vezes 10 na menos 6 graus Celsius menos 1. Então, o que eu tenho são essas 3 informações. E aí ele me pede, calcule a variação de comprimento da barra. Ele está pedindo para encontrarmos o ΔL, variação de comprimento da barra. Então, pessoal, vamos lá. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Substituindo, ΔL é igual a comprimento inicial, 2. Coeficiente de dilatação térmica, 20 vezes 10 a menos 6. Vezes variação de temperatura, 100 graus. Agora é só multiplicar. Fácil, né? Então, ΔL é igual a 2 vezes 2, 4. Com mais 3 zeros, 4.000 vezes 10 a menos 6. Eu não posso deixar a resposta desse jeito, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Já sabemos que a resposta foi, vou apagar aqui, a resposta foi ΔL igual a 4.000 vezes 10 a menos 6. O que significa 10 na menos 6? Significa que eu tenho que dividir esse número por 1 milhão. Então, ΔL é o mesmo que 4.000 dividido pelo número 1, seguido de 6 zeros.
2, 4, 6. E aí você pode cancelar 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. O resultado, ΔL, igual a, vamos lá, pagando 4 milésimos. Sobrou um 4 em cima e 1000 embaixo. 4 dividido por 1000, 0,004 metros. Ok? Bom, esse é o resultado. Se você for transformar de metros para milímetros, porque esse número aqui foi um aumento muito pequeno. Então, se eu quiser transformar de 4 milésimos de metro para milímetro, é só multiplicar por 1000. De metro para milímetro, multiplico por 1000. Lembra daquela tabela lá no primeiro bimestre? Ela é importante. O resultado final vai ser 4 milímetros. Então, quando essa barra de latão recebeu, que tinha 2 metros de comprimento e sofreu uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, essa barra cresceu 4 milímetros, ou seja, uma variação pequena, né? Mas a matéria está aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dilatação térmica, ela pode ser linear, ela pode ser superficial, ela pode ser volumétrica. Mas nesta aula de hoje, nós tratamos apenas de dilatação térmica linear, beleza? Guarde isso. Então, quando o corpo aumenta a sua temperatura interna, então, automaticamente, esse corpo, ele aumenta a sua energia cinética, e aumentando a sua energia cinética, vai aumentar a distância entre as moléculas que constituem esse corpo. Sendo assim, se aumenta as distâncias entre as moléculas, há um aumento, consequentemente, um aumento do material. Esse aumento é o nosso ΔL, que é obtido pelaquela simples fórmula que eu passei para vocês. Forte abraço para vocês, façam os exercícios da apostila e até a próxima aula.